Então, uma grande dor no setor imobiliário era ouvir o cliente em tempo real. Tá bom, com base nas dores atuais, reclamações e possíveis soluções para as dores que existem, para onde vai o mercado imobiliário? Qual que é o futuro? É deixar de lado a venda de produto e passar a vender experiência. Moradia, experiência família, experiência moradia. Bem-vindos ao Rethink Talks, o podcast que tenta olhar para o mercado imobiliário de um jeito diferente, entender como ele pode se reinventar, gerar valor e acompanhar as transformações que estão acontecendo no mundo. E quando a gente fala de inovação, inteligência artificial, tecnologia e experiência do usuário, a Inovio tem sido uma das empresas que mais tem provocado o setor. Na verdade, ela é a maior empresa que atua dentro do mercado imobiliário nesse quesito. E para isso, eu trouxe aqui hoje o fundador e CEO da Inovio, meu amigo Fábio Corsini, para conversar com a gente aqui. Fábio, antes de falar da Inovio, quem é o Fábio? Conta pra gente. Obrigado, Gustavo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Bom, Fábio, vou começar pelo lado pessoal, casado, pai de 2 filhos, um casal, empreendedor, empresário hoje, uma carreira já hoje em torno de 30 anos aí de carreira. Diria que minha carreira começou na Disney, acho que foi lá onde foi um dos meus primeiros trabalhos há um bom tempo atrás. Que inclusive foi uma semente, né, para onde hoje eu estou, né, como na Inovio, a gente vai falar um pouco mais disso. E passei depois de Disney, passei aí por diversas empresas do setor, muito focado em dados, em pesquisa de inteligência de mercado, e hoje muito focado em CX, em Customer Experience, em tecnologia. E acho que é isso. Legal, legal. Agora, vamos falar um pouco também de maneira muito ampla, por enquanto, daqui a pouco a gente vai detalhar mais, da Inovio, que eu sei que é uma empresa que atende grandes marcas e tem uma área, uma vocação muito especial para real estate especificamente, né? Sim. Me conta um pouco quando surgiu a Inovio, quais são os clientes que vocês atendem, qual dor que você tenta endereçar ali dentro da Inovio. Legal. Bom, a Inovio, como eu falei, eu fundei a Inovio há 8 anos atrás. Enfim, acho que veio até de uma dor do mercado. Como eu sempre trabalhei com dados, pesquisa de satisfação, né? Eu sempre vi uma lacuna no mercado de trazer mais tecnologia e ouvi ter dados em tempo real. Então, em 2016, 2017, tive ali uma sacada e falei, poxa, preciso criar algo que consiga levar para os incorporadores e, na verdade, empresas, né, empresários no Brasil de forma geral, dados em tempo real, tá? Ouvir o cliente em tempo real. Então, foi aí que surgiu a Inovio. Obviamente, como eu já tinha um background muito grande de real estate, já trabalhava com pesquisa para o setor imobiliário há muito tempo, a Inovio acabou nascendo muito focada muito focada em real estate, mas pelo meu conhecimento, tem um networking grande, vasto no setor imobiliário. Então, rapidamente, a gente já se consolidou com um dos maiores players de Customer Experience, né? A gente acabou focando, a Inovio hoje é focada numa plataforma para ouvir clientes, em pesquisa de satisfação, e a gente fala um pouquinho mais de métricas, né? de CX, e nos especializamos muito no setor imobiliário, mas perguntou um pouco de cliente. Então, a gente hoje atua em outros setores também, então a gente tem um pouco de varejo, né? Vou falar, posso citar algumas marcas Por aqui? favor. Então, por exemplo, marcas que todo mundo conhece, né? Desde uma Bacio de Latte, então a gente ouve a voz do cliente nas 200 unidades de Bacio de Latte. A gente vem para hotelaria, onde faz real estate já, onde, né, a hotelaria faz parte do setor, então a gente atende a Accor, Azul, já tivemos projeto com Azul Linhas Aéreas, são multissetores. Mas com o tempo, nossa expertise veio crescendo muito no setor imobiliário. Legal, legal. Acho que é nisso que eu quero falar mais com você, então. A Inovio é uma empresa especializada em CX de grandes marcas, etc., mas que nasce com essa vocação, então, para o mercado imobiliário e hoje, de todo mundo que eu converso, eu entendo que é a referência, né? Sim. E até acho que por ser referência, recentemente eu li nos jornais, enfim, foi um anúncio, fez um certo barulho aí, de uma joint venture com a Brain, que é a maior empresa de pesquisa e inteligência de mercado do
mercado imobiliário já há Sim. alguns anos, já atende boa parte dos incorporadores brasileiros. Conta um pouco qual é o objetivo por trás dessa nova empresa que surge, né, que é a Inove Sim, Real Estate, isso. nessa joint venture com a Brain, e qual que é o sonho grande aqui? Legal. Excelente. A Brain, enfim, a gente já conhece a Brain há muitos anos, já são consolidados aí como acho que, principal player de inteligência de mercado, inteligência estratégica, dados para o setor. Eh, e eu sempre vi ali uma parte onde a gente se agregaria, se juntaria muito, que a gente, eles vão até o dado, vamos falar, dados gerais de mercado, mas a parte de começar a ouvir o cliente, ou seja, depois que o produto é lançado e vendido, a Inovio vinha com essa especialidade e a gente com mais de assim, uma grande penetração no setor imobiliário. Falei hoje a Inovio como maior player no setor imobiliário, mais de 100 clientes. E a gente falou, poxa, vamos... Eu acho que nada mais óbvio do que por que não unir forças, né, e criar o maior hub de informação para o setor imobiliário. Então, toda a inteligência de mercado da Brain, junto com a parte de experiência do cliente e tecnologia da Inovio. Então, a gente resolveu montar essa joint venture como Inove Real Estate, então uma frente onde as duas empresas se abraçam para construir, vamos dizer assim, a maior plataforma de dados e informações do setor imobiliário em conjunto. Então a gente abre esse leque de novas possibilidades aí para todo o Que setor. legal, que legal. Quando a gente pensa da Inove Real Estate especificamente, para aquele incorporador que está ouvindo a gente aqui, né, que Uhum, talvez não ouviu ainda falar da Inove, uhum, qual é a dor que você visa atender desse incorporador, né? De legal. que maneira que a Inovio tenta ajudar esse incorporador a ter mais negócios, ter mais sucesso, ter mais resultados? Sim. É, bom, vou voltar um pouco aqui. Assim, acho que sempre foi uma lacuna muito grande no setor imobiliário. O setor imobiliário é gigante, né? Você está falando aí de milhares de incorporadoras no Brasil, então a gente sempre pensa nos grandes centros, grandes incorporadoras, mas a gente tem um mercado muito vasto, né? A gente tem players no interior do Nordeste. é, e qual que era uma grande lacuna que existe hoje no Brasil? Ouvir o cliente. Dados em tempo real. Tá? Grandes players hoje já escutam seus clientes, né? E o que é escutar o cliente? Realmente, assim, hoje, vou até voltar um pouco, falar de algumas métricas, né? Você pergunta, tá, mas o que é ouvir o cliente? Eu sempre falo que Customer Experience é uma evolução da pesquisa de satisfação. Então, a pesquisa de satisfação sempre existiu, mas pesquisa de satisfação era feita uma vez por ano. E no final do ano fazia uma pesquisa de satisfação, via todos os clientes. Tá, uma vez dá. Só que o seu cliente teve problema lá em janeiro, você foi escutar ele uma vez no ano em dezembro. E vai agir daqui 3 meses. Daqui 3 meses e com a mesma dose para todo mundo, porque era uma pesquisa onde você tinha dados gerais dos seus clientes. Então, é o mesmo remédio para todo mundo. Ou seja, para alguns pode ser um remédio, para alguns pode ser um veneno, depende do tamanho da dose. Então, eu sempre olhava e falei, pô, isso não faz sentido. Então, uma grande dor no setor imobiliário era ouvir o cliente em tempo real. Então, isso, globalmente surgiu algumas métricas e formas de escutar o cliente, e hoje a principal é o NPS. Tá? Então, o NPS hoje é utilizado por 95% das 500 maiores empresas do mundo. O NPS, para quem talvez não sabe, mas todo mundo conhece, mas muita gente às vezes não sabe o que é o NPS. O NPS é o Net Promoter Score, é a principal métrica de experiência do cliente hoje, de avaliação de experiência do cliente. É aquela pergunta famosa, de 0 a 10, quanto você recomenda a marca X? Hoje, quando você voa de avião, a hora que você pousa, já tem lá, né? 0 a 10, quanto você recomenda a empresa tal? Então, essa pergunta é para criar essa métrica, tá? Então, acho que a maior dor que eu via no mercado imobiliário era os próprios incorporadores não sabem se eles são recomendados pelos clientes ou não. E essa métrica de recomendação fazem eles vender mais ou reter mais clientes. Então, essa dor principal é justamente essa dor, né, de não saber o que o seu cliente pensa do seu produto, é o que a gente veio cobrir, trazer para o mercado e, de fato, pulverizar esse acesso a essa tecnologia, essa informação de ouvir os clientes para criar melhores marcas no Brasil. O incorporador brasileiro, você acha que ele ainda é muito movido no feeling ou cada vez eles entendem mais que eu preciso entender o que o meu cliente está falando para eu poder melhorar, e se eu Sim. melhorar, eu vou ter mais resultado? É. Ainda é muito feeling. Assim, como eu falei, grandes centros, as grandes incorporadoras, a gente atende grandes incorporadoras, acabei não citando marcas, mas pegando case, a gente tem Alphaville, Cury, Mitre, Patrimar, enfim, vou ser injusto porque eu tenho mais de 100 clientes do setor, mas citando alguns, né?
esses grandes clientes são grandes players, né, nacionais. Já tem essa cultura mais estabelecida, porque, como eu te falei, já é um indicador hoje altamente utilizado no mundo inteiro e está chegando muito forte no setor imobiliário. Então, assim, dos nossos principais clientes, eu não quero ser injusto, né, e deixar algumas marcas para trás, mas assim, as grandes marcas elas já utilizam, né, a cultura de ouvir a voz do cliente em tempo real, ter o seu NPS, né? Mas a grande maioria, a vasta maioria, ainda vai no feeling. Uhum. Então, desde para lançar um produto, aí eu vou deixar para a Brain falar em outro momento, mas desde para lançar um produto, eles não fazem pesquisa, analisa dados e lança o produto. E muitas vezes, o produto foi um sucesso, não foi, mas não sabe às vezes por que foi um sucesso. Será que o sucesso foi pelo produto ou foi pela experiência de moradia? Será que ele ouviu o cliente dele? Então, ele não ouve o cliente. Às vezes ele acertou, não foi na localização, que hoje é tudo, né? Quando você vai lançar um produto, localização é a principal premissa. Mas hoje a gente fala muito em experiência de moradia. Ou seja, produto, eu sempre falo assim, produto, as pessoas hoje não compram muito mais produto, compram experiência de vida, experiência de moradia. E muitos clientes ainda ficam no feeling, às vezes nem sabem por que foi bem. Né? Por que será que eu vendi bem esse produto? Ou por que eu não vendi bem? Pô, minha localização é premium, por que eu não vendi bem? E não faz uma pesquisa com o cliente, né, depois para entender, pô, será que eu tive gargalo no meu atendimento? A gente pode falar um pouco de jornada de compra, mas será que foi problema no produto, no atendimento, na assistência técnica? Onde foi meu gargalo? Então, assim, tem muito feeling ainda no setor. E quando você ouve o cliente te diz, olha, não gostei, eu te dei uma nota 3 ou 4, porque eu não gostei disso, disso, disso. Até que ponto também é um desafio também você fazer com que o cara que contratou, ele também utilize? Uhum. Porque às vezes eu tenho essa impressão, né? Às vezes não basta ter o dado, tem que ter o dado e saber agir também em cima do dado, né? Perfeito. Com certeza, esse às vezes até um gargalo, infelizmente, de algumas incorporadoras em poder contratar uma solução, né, como a nossa de avaliação de experiência do cliente. Porque assim, vou gerar dado, mas o que eu vou fazer? Então, muitas incorporadoras hoje, loteadoras, empresas do setor, aí quando a gente fala de real estate, entre o shopping, a gente tem hoje principais redes de shopping também no portfólio. Só que as empresas, geralmente, elas estão prontas e têm um time para agir. Porque quando você acha um detrator, que quando a gente fala de NPS, né, que é a principal métrica, tem outras métricas, mas o 0 a 6, quando uma pessoa te dá um 0 a 6, um cliente, ele é considerado um detrator, né? Você precisa agir. Esse é o certo, porque ter o dado e saber que você tem X% de clientes detratores, primeiro, entender o porquê eles são detratores, mas uma segunda parte muito importante é agir. Tratar esse cliente. A gente chama fazer o fechamento do loop, ou seja, tratar o cliente, conversar com ele, entender o problema e fazer o que hoje no mercado CX a gente chama que é fechar o loop, ou seja, poxa, eu consegui resgatar o cliente. Tá? Então, assim, um gargalo um pouco, muitos incorporadores não têm essa plataforma, tal, porque assim, poxa, e aí, eu vou saber que meu cliente é 0 a 6, mas o que eu vou fazer, né, com isso? O que eu vou... E não tem um time para cuidar. E aí, se a gente entrar nesse assunto, hoje a IA veio, né, a tecnologia IA veio para ajudar nisso. Então, hoje, dentro da nossa solução, a gente tem a inteligência artificial embarcada, onde eu consigo acelerar, escalar meus clientes a tratarem, a cuidarem, gerarem uma melhor experiência para o cliente na ponta. Então, a IA veio para isso. E você entende, então, que a IA vai potencializar ainda mais os caminhos para CX, para ouvir o cliente, sim, não só para ouvir, mas também para como agir com ele. Sim. Para ouvir. Então, hoje a gente já tem uma solução, por exemplo, olha só, essa é bem interessante, né, com bastante inteligência artificial embarcada. Uma câmera onde você pode colocar, por exemplo, no seu estande de vendas, enquanto a pessoa está sendo atendida pelo corretor. Então, eu coloco uma câmera e ela consegue fazer um acompanhamento de emoções facial. Então, poxa, será que né, e ela capta ali, por exemplo, dúvida, braveza, felicidade. Então, eu consigo medir uma experiência do cliente que está sendo atendido pelo corretor até com captura de imagens. Então, eu falo, olha, poxa, eu vejo muitos sentimentos positivos, de emoção, sorrisos, enquanto as pessoas estão sendo atendidas por um corretor. Então, isso eu já sei que meu corretor provavelmente está atendendo bem, está gerando ali um sorriso, né? Ou vejo muita cara de dúvida. Então, a IA vem até para isso. Então, eu consigo hoje aferir, de certa forma, fazer uma aferição de experiência do cliente utilizando a tecnologia, não somente através de pergunta e resposta, que são os questionários, mas também utilizando um pouco de imagens e inteligência artificial. O grande ainda vem através da interação, né, com pesquisa mesmo, né, de perguntas e respostas.
E aí a IA a gente vem embarcando também para analisar esses dados. Né? Porque muitos clientes, quando eles respondem, né, avaliam sua experiência de compra, eles fazem um comentário, né, aberto, extenso. E às vezes você tem lá muitos comentários, milhares de comentários. E a IA hoje ela já ajuda a interpretar esses comentários em tempo real e dá plano de ação do que fazer, e ela inclusive te ajuda a executar esse plano de ação. Hoje eu tenho, por exemplo, a possibilidade de fazer uma tratativa utilizando totalmente inteligência artificial, ou seja, dentro das premissas dos nossos clientes, conseguir ajudar ele a cuidar do cliente na ponta utilizando a inteligência artificial, para que ele faça praticamente isso em tempo real. Então, o cliente é acolhido, o cliente na ponta, ele é acolhido quando ele tem uma má experiência, porque quando ele tem uma má experiência, o cliente fala isso, escreve, tudo que ele quer, às vezes é só um acolhimento. Você não precisa, às vezes, nem resolver o problema, porque às vezes não tem como resolver o problema. Às vezes, Ele tem que se sentir ouvido. Se sentir ouvido. Que é a voz do cliente, né? Hoje a gente fala muito no mundo de CX, Customer Experience. Eu leio muito isso, ouço muito da voz do cliente. VOC, né? E a voz do cliente do mercado imobiliário? Em que momento a gente deve ouvir? Sim. O que ela diz, essa voz? E ao ouvir a voz, eu fico imaginando... Eu dentro do próprio GE Instituto, a gente tem uma área de CS, de Customer Success, e ali dentro a gente tenta medir demais e ouvir de verdade o membro nosso. Né? Muitas mudanças nossas vêm de ouvir os membros. A gente faz isso, a Inovio coleta dados para a gente no mundo todo do GE Instituto. Né? Essa parceria já existe há algum tempo e é super estratégica ali dentro. Né? Acho que muito da evolução nossa é por ouvir o cliente. Né? Legal. Mas eu fico tentando imaginar um pouco dentro do mercado imobiliário. Né? O que essa voz diz atualmente? E num segundo momento eu quero depois explorar com você uma pergunta de, tá bom, com base nas dores atuais, reclamações e possíveis soluções para as dores que existem, para onde vai o mercado imobiliário? Mas vamos primeiro para a primeira parte. Onde está essa voz do mercado imobiliário? A VOC, né? Voice of Customer, voz do cliente, ela... Né, é a prática hoje de realmente ouvir, né? Colocar outra sigla, né, que a gente utiliza muito é Customer Centric, que hoje fala, poxa, é colocar o cliente no centro. No setor imobiliário, eu sempre falo, é uma das compras e jornadas de compra, na verdade, mais longas existentes. Às vezes eu compro um apartamento que vai ser entregue daqui 4 anos. Eu sou 4 anos cliente, de fato, até receber o produto. Então não é igual eu entro numa loja para comprar uma camiseta, comprei a camiseta, meia hora, saí, pronto, acabou minha jornada de compra. Mercado imobiliário, eu compro. Então, quando a gente avalia a experiência do cliente, eu tenho que fazer esses touch points, pontos de contato, e medir cada um deles com as métricas. A gente pode falar um pouco mais de métrica daqui a pouco, que é a parte mais técnica, mas ao longo dessa jornada inteira. Então, o clássico hoje no mercado imobiliário, eu avalio ele no pós-compra. Eu vou até um pouco antes, tá? Até quando ele é lead. Eu sempre falo, o clássico é avaliar a experiência do cliente pós-compra. Eu falo, mas espera aí, poxa, e o lead? Quando você capta um lead, ele é um pré-cliente. Tudo bem, ele não é seu cliente ainda. Então, teoricamente, você não pode fazer um NPS ali, porque é o quanto você recomenda a marca, porque eu não comprei ainda. Mas ali está nascendo. Se eu tiver um mau atendimento de corretor, né, um corretor que não sabe, por exemplo, tem dúvida, ele não sabe informar bem sobre tabela de preço do produto. Isso é clássico, tá? Falo porque eu tenho muito dado disso. Ele não vai vender o produto. Ele vai gerar uma má experiência para o cliente. Então ele já não compra. Então eu já parto medindo a experiência do lead. Depois que ele comprou, eu meço a experiência de compra. E quando eu meço a experiência de compra, eu vejo o NPS transacional, né, que é assim, o quanto ele recomenda a marca naquele momento de compra. E aí eu entro com outras métricas que chama CSAT, que é Customer Satisfaction. O quanto ele está satisfeito, aí são níveis de satisfação, não é lealdade à marca. NPS é lealdade à marca. É o mais importante. Poxa, minha marca, ele é fiel à minha marca? Se ele é fiel ou não, ele vai responder num subnível, que a gente chama de Customer Satisfaction, que é medir a satisfação do atendimento, do corretor, se ele ficou satisfeito com o produto, com a maquete. Enfim, naquele momento eu preciso medir todos os touch points ali, essa jornada da compra. Aí, legal, comprei. Aí muita incorporadora gosta de medir separado a satisfação no financiamento imobiliário. Porque muitas vezes o financiamento imobiliário é uma dor. Muitas vezes ele dá um NPS ruim para a incorporadora, mas o problema foi o banco, porque o processo burocrático foi na assinatura com o banco, mas o NPS ruim sobrou para a incorporadora. Então eu consigo metrificar isso e ajudar as incorporadoras para elas criarem uma estratégia para não denegrir a marca própria, porque um banco teve uma falha de processo no financiamento. Bom, depois aí ele começa a guardar um empreendimento.
3 anos aguardando. Então a gente começa a fazer períodos de pesquisas de período de durante obras. A gente tem um momento de visita à obra, então a gente faz a medição de experiência e satisfação dele ao longo dessa jornada inteira. Porque muitas vezes a pessoa compra o imóvel e entra, poxa, o momento de compra geralmente o NPS ele é muito alto, tá? No ciclo de experiência do cliente. Geralmente, poxa, acabei de comprar, por mais que ele tenha tido um problema de atendimento, ele está feliz, está realizando um sonho, né? Como eu falei, não é mais produto, ele está realizando um sonho, experiência de vida, de moradia, ele imagina os filhos brincando. Ele não está comprando tijolo e uma parede Um metro bonita, não quadrado. é? Ele está comprando vendo os filhos brincando. Né? É isso, a compra é sobre experiência. E aí depois, no período de obras, ele começa a ter problema de recebimento de boleto, começa a obra bagunçada, não tem mais informação, a obra começa a ter uma sensação de atraso, entra no site, lá no portal, não tem foto atualizada, aí pergunta, mas e aí, como você está feliz? Você ainda recomenda essa marca? Muitas vezes já virou um passivo ou às vezes um detrator. E às vezes o incorporador nem sabe, porque ele não está dando atenção nesse ponto da jornada, ele está ainda dando atenção na venda, clássico, né? Vamos olhar o vender, vender, vender. E também, ou às vezes está dando olhar lá na entrega, na assistência, mas esquece o cliente no meio desse, e às vezes o teu NPS começa a cair. E aí, quais são os pontos depois que a gente mede nesse ciclo inteiro? Vamos falar do vistoria. Já tem pós-personalização, aí não vou entrar em muitos detalhes, mas vamos nos clássicos. Vistoria, então legal, poxa, chegou um momento de vistoria, a gente quer ver, e aí, vistoria foi boa, o apartamento estava bom, o atendimento do vistoriador foi legal, como é que foi a sua experiência nesse momento? Esse momento você ainda recomenda a gente ou não? Depois vem a entrega de chave, geralmente o NPS volta a subir, porque é um momento de muita emoção, receber a chave do imóvel, aí, o cara às vezes o cliente deixa tudo para trás, né? Tá tudo bem agora. Aí vem assistência técnica, que, puxa, deu um problema, eu quero medir a satisfação naquele período. E aí vem o crítico, Gustavo, que é o pós-ocupação. Por que o crítico? Pós-ocupação é quando, de fato, ele começa a morar no imóvel. Eu gosto de medir, orientar os clientes a fazer uma vez anual esse NPS pós-ocupação. Eu quero saber, depois de um ano, e aí, tá bom o apartamento? Será que tá tudo trincando? Que é clássico, né? O cara vai colocar o imóvel, o armário, e na hora que vê a parede está torta, aí o cara do armário tem que dar um jeitinho. Enfim, começa a ter problemas estruturais, né? Que geralmente aparecem depois de um tempo. E, de repente, o negócio dali 5 anos vira um caótico, tá? E então, falando até um pouco dessa jornada, né, extensa, bem longa, hoje, NPS pós-ocupação, e eu tenho centenas aí de dados, na maioria das incorporadoras é negativo, é um NPS negativo, porque é uma métrica que vai de menos 100 a mais 100, tá? E negativo é crítico, ou seja, muito produto que teve problema de produto entregue nos últimos anos, principalmente, se for alongar, que não vamos alongar muito, principalmente depois aquela época do boom lá de 2009, 10, IPO de todas as incorporadoras, era uma pressão para lançar, muito problema. E aí já essas marcas carregam isso, e hoje elas tentam, muitas grandes incorporadoras sabem disso e trabalham muito forte no pós-ocupação, na qualidade do produto em si, porque senão o cliente vira um detrator. Na hora que ele vai comprar outro upgrade, vai para o filho, ele não quer mais saber da tua empresa. Muitas vezes você nem sabe por quê, mas é isso. Interessante. Agora, pensando em futuro, nós estamos falando muito da jornada, do dia a dia, e enfim, para entender de fato como o cliente se sente, eu acho que isso é fundamental. Agora, de que maneira que a sua experiência, você viaja bastante, você estava com a gente agora em maio lá em Nova York, no evento do GE Instituto, você vai todo ano para lá, você participa em bons fóruns de debate também, troca muita informação com gente de fora do Brasil também. E a ideia é, para onde vai o mercado imobiliário? Onde você está vendo oportunidade? Ou talvez eu pudesse te perguntar, qual seria o principal erro a ser evitado pelos incorporadores para os próximos anos? Sim. Hoje, quando a gente ouve o cliente, né, a gente está passando uma transformação muito grande, né? E eu estou buscando acompanhar ao máximo de perto isso, tá? Porque, bom, o primeiro básico eu já tinha falado, assim, qual que é o futuro é deixar de lado a venda de produto e passar a vender experiência. Moradia, experiência família, experiência moradia. E muito se falava em tecnologia. Não, tem que ter o máximo de tecnologia no imóvel. Eu não sei. Essa resposta realmente, hoje em dia, eu tenho dúvida se a tendência realmente é muito mais tecnologia ou será que vai se voltar um pouco para a simplicidade?
Eu falo isso porque, por exemplo, eu vejo as pessoas com medo da IA hoje. A IA ela pode ser muito boa por um aspecto, mas por outro as pessoas já não sabem mais o que é real e que não é real. Hoje você vê lá passando no Instagram, tem muitos vídeos onde você não sabe mais o que é real. E às vezes a busca pela inovação e tecnologia, às vezes a pessoa, hoje, pensando em filhos pequenos, você quer começar a afastar isso um pouco dos seus filhos. Então, será que a busca incessante por trazer tecnologia e inovação para o lar, antes falava-se, poxa, não, na minha casa tem que ter uma lan house. Hoje a última coisa que muitos pais querem é deixar o filho fora da lan house. É tipo menos tempo de tela, é mais experiências, né? É, então, assim, é uma pergunta complicada, de assim, poxa, qual que é o futuro, né? Será que a gente vai querer mais tecnologia, mais Wi-Fi, mais tela? Ou a gente volta um pouco mais para a simplicidade, experiência, bons produtos, mas experiência um pouco mais afastada das telas? Né, se você olhar para o Então, luxo, por exemplo, é isso. O luxo hoje em dia está sendo muito mais associado com o tempo, né? Você ser visto podendo ter uma manhã mais calma, a uhum, riqueza, o uhum, luxo, a qualidade de sim, vida, do que é uma marca, um logo grande, sim, até as roupas, as bolsas, etc, né? Que também no estão passado repensando. apostavam muito que é por esse caminho, né? E está Sim, sendo questionado. Acho que é um bom ponto mesmo. Até que ponto que a tecnologia vai ser embarcada nesse imóvel e vai ser pensado exato. como o diferencial, né? Sim. E não vai voltar para as origens, né? Eu tenho um pouco pensado nisso, principalmente por causa dessa revolução muito recente, assim, né? É muito rápido. É, tá andando tudo muito rápido. É, Fábio, tá chegando aqui ao final. Eu queria te agradecer muito. Mas antes da gente terminar aqui, eu queria te pedir que você deixasse o seu contato para quem está ouvindo a gente, quiser saber mais claro, informações, quiser claro. conhecer melhor a Inove, o Real Estate. Legal. Tem um e-mail, um Instagram, Claro, como é que funciona? pode ser o ideal. Meu e-mail, fabio.corsini@inove.com, e também o meu LinkedIn, Fábio Corsini, acho que é LinkedIn, Fábio E o Corsini, me site da acha lá. empresa? O site é inovio.com, inovyo.com. Tá bom. Legal, legal. Legal. Fábio, muito obrigado. Obrigado. Sucesso aí Obrigado, Gustavo. nessa nova jornada com a Brain. Aí acho que essa sociedade aí, essa joint venture tem tudo para ser um sucesso. Eu felicito vocês por isso, porque eu entendo que é um momento e quanto mais informação, inteligência a gente colocar nos processos ligados a real estate, mais o nosso mercado vai evoluir e eu fico muito feliz e desejo muito sucesso. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com milhares aí de incorporadores no Brasil. Setor que, né, como eu sempre digo, a Inovio nasceu com ele, hoje especializa ainda mais, e é um setor querido demais. Legal. Bom, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Foi um prazer ter a sua companhia. Peço que você se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixa seu like, compartilha com aquele incorporador, com aquele player do mercado imobiliário que certamente pode se beneficiar dessa conversa e nos vemos no próximo Rethink Talks. Obrigado.